Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, como vão vocês? Vamos dar aqui continuidade à aula sobre ingredientes da criatividade. Já vou avisando. Na aula de hoje tem receita de criatividade. Vamos lá? Vamos ver essa receita. No finalzinho da aula eu mostro a receita. Então, relação, organização, indivíduo. As características da cultura que nós vínhamos falando e do clima organizacional definirão em maior ou em menor medida o grau de abertura de criatividade. Vemos falando, nós já falamos disso assim várias vezes, né? Vê que a gente sempre fala a mesma coisa. A cultura e o clima organizacional vai definir sobre o clima, sobre a criatividade, sobre a abertura, sobre a liderança, sobre o estilo de organização, da organização, de e da organização, né? Como aqui ele está falando, aspectos relativos à rigidez da organização, ou seja, aquele chefe mais aberto, ele vai dar o quê? Abertura para aquele funcionário tenha mais criatividade. As atitudes excessivamente autoritárias, há uma série de práticas organizacionais. Então, as atitudes autoritárias, aquele chefe que eu mando e faça do jeito que eu quero, né? Eles vedam, eles fecham, bloqueiam a criatividade do indivíduo, né? Então, por exemplo, tendem a bloquear a manifestação de novas ideias por parte das pessoas que trabalham na empresa. Isso é lógico, porque vão trabalhar com medo, vão trabalhar com temor, e aí fica bem complicado, né? Ter boas ideias. Então, ciclo da procrastinação. O que é? Aquilo que você chega no trabalho quando você não é estimulado, quando você não tem aquele chefe assim chato, né? Aquele chefe rígido mesmo, né? Então você procrastina aquilo que você tem que fazer ou de realizar a criatividade. Então você tem algo para fazer. Aí começa a enrolação. Vai tomar um café, aí abre o e-mail, aí vê promoção no e-mail. Olha, em vez de olhar aquele e-mail que era o da organização, abre o e-mail pessoal, vai começa a olhar, olha a fatura do cartão, depois entra no Facebook ou olha no Instagram, ou abre o seu WhatsApp, né, no computador, né, e depois acessa conteúdos na internet, fica olhando, aí volta pro Face ou pro Instagram ou para o WhatsApp. Aí cansa, né? Aí vai, levanta, vai beber água, tal. Aí no caminho da água encontra outro que tá do mesmo jeito. Ou aí começa uma conversa, essa conversa, ó, demora. Aí volta para a atividade que vai fazer, e aí já dá o horário de meio-dia e você percebe que você não fez nada. Isso vale para nossas vidas pessoais também, né? Quantas vezes a gente. Tem dia que eu procrastino, que misericórdia. Porque eu falo, meu Deus, que eu não fiz nada hoje, o dia todo. Vou de um quarto para o outro, aí arruma as almofadas sem bagunça. Aí deito, levanto, bebo água. Fica naquela enrolação e cheio de coisa para fazer. Aí, enfim, quando chega, eu disse, eita, meu Deus, chegou o horário e eu não fiz nada. De noite eu não fiz nada. Às vezes acontece isso com todo mundo, né? Mas tem gente que vive assim, deixando para depois. E aí o que que faz? Nada. Igual as atividades, né? Atividade, aula, tem que assistir no dia da aula, na hora da aula, e fazer atividade na hora da aula. Eu faço tudo cronometrado. Eu faço vídeo de meia hora. A aula geralmente são duas aulas. Dá o quê? 1 hora e 40 minutos. Então eu faço 30 minutos de aula,
de vídeo, no máximo 40, e você tem 1 hora para fazer atividade. Então, não procrastine, ó. Faça atividade, faça a assista a aula no dia da aula. Porque não adianta as pessoas, eu vejo muitos alunos preocupados só em fazer atividade, fazer atividade, fazer atividade. Mas o mais importante mesmo é assistir às aulas por causa do conteúdo. Entenderam? Vamos lá. Então, relação, organização, indivíduo. Então, tudo isso aliado às características do indivíduo sentenciam, então, as características do indivíduo, lembram que é aquela personalidade, a identidade dele, né, sentenciam a presença da criatividade no ambiente do trabalho. Então, uma organização que estimula a criatividade em um indivíduo que já é criativo, vai bombar. Né? Então, daí a importância que se leva em conta a influência recíproca da relação da organização e indivíduo. Então, ambos retroalimentam o processo criativo, né? A organização com o indivíduo, não tendo rigidez, dando a liberdade para o indivíduo criar, principalmente aquelas pessoas que trabalham em marketing, precisa muito de criação para criar o produto, para criar publicidade, artesãos precisam de criatividade. Nossa, tudo precisa-se de criatividade, a não ser aqueles que trabalham rotineiro de escritório, que não tem tanta necessidade de criatividade, mas que ainda assim pode ser criativo, nas horas das reuniões pode, né, levar uma ideia para um problema, né, já que tem a mente criativa e a organização deixe, né, dá liberdade de qualquer um levar uma ideia nova, né, uma inovação para a empresa, certo? Então é recíproco, o indivíduo com a organização e a organização com o indivíduo, ok? Então, no quadro está claramente delineado o grau de interação entre os dois grupos de fatores, organização e indivíduo, como eu já expliquei. Então, o nível de interação resultará na utilização do potencial criativo dos recursos humanos. Então, quanto mais tiver integrado, tiver sinergia, tiver a organização, tiver união, liberdade para os indivíduos, mas cuidado com esse tipo de liberdade. Liberdade para criar é uma coisa, mas liberdade para procrastinar ou enrolar é outra coisa. Então prestem muita atenção. Quando vocês forem gestores de RH, ou vocês forem funcionários, ou trabalharem numa área, como eu já falei, tipo marketing, ou numa gestão de produção, né, em algum lugar que precise de criatividade, como eu já disse, todo lugar precisa de criatividade. Quem trabalha com área de vendas precisa ser muito criativo. Então, tem que ter essa interação entre organização e indivíduo, ou no caso, o colaborador. Mas cuidado, muito cuidado com esse tipo de liberdade que a organização dá e não confunda nunca liberdade com intimidade, tá bom? Então, liberdade de ouvir ideias, de ser aberto a opiniões, mas não nunca misture, no caso, por exemplo, na vida pessoal do chefe, né? Sejam profissionais. Então, é importante lembrar que não basta que as pessoas da empresa sejam criativas e apresente atitudes criativas. É crucial que haja o que na organização a consciência do potencial criativo das pessoas. E quem sabe mais disso aqui, do potencial criativo das pessoas, da equipe que foi formada, né, é o pessoal de RH que foi quem contratou essa equipe, contratou esse pessoal, o colaborador, para trabalhar, certo? Então, que esteja reconhecido, que seja reconhecido e aproveite ele no ambiente de trabalho. Então, você tem um funcionário criativo, aproveite ele, claro, cautelosa, não abusiva.
certo? Mas aproveite a criatividade do seu funcionário e coloque ele em um lugar de que a criatividade dele expanda, tá? Então, a organização com a consciência criativa, como ela é. O indivíduo já é criativo, tá vendo? Um indivíduo cheio de ideias. Porém, a organização trabalha com inovação e trabalha com o apoio recíproco, né? A organização estimula este indivíduo, este colaborador, e ouve a sua opinião sobre as ideias que ele tem, a criatividade que ele tem, a inovação que ele pensa, né? O apoio que ele precisa, tá? O estímulo que ele precisa. Então, é aquela coisa realmente recíproca. Você tem um funcionário criativo e a organização lhe dá o quê? Apoio, estímulo, certo? Então, é a consciência de uma organização criativa e reconhece aquele funcionário criativo e usa da criatividade dele para inovar, principalmente no empreendedorismo, que precisa inovar constantemente, certo? Tanto no empreendedorismo social quanto no empreendedorismo nas organizações lucrativas, precisa sempre de pessoas criativas, porque o mundo está aí. A concorrência está aí, a globalização está aí. Então, se não houver esse estímulo de criatividade nos funcionários da organização funcionário, a tendência é falhar. Então, até agora analisamos o aspecto da criatividade sobre a ótica da organização indivíduo. Mas não podemos esquecer de que há fatores extra-organizacionais, ou seja, fora da organização, que afetam tanto o indivíduo como a organização. Vamos ver? Por exemplo, são fatores fora da organização. Outras pessoas do mesmo setor que gostam de competir, ou seja, não só do departamento aqui é dentro da organização, as possibilidades do aperfeiçoamento do profissional oferecidas pela sociedade, ou seja, pode puxar o seu funcionário criativo para uma outra empresa, o reconhecimento daquelas pessoas que se destacam pelos resultados criativos fora da empresa. Então, tem prêmios, né? E com isso também pode, se o funcionário criativo ser puxado para outra empresa. Tem vários prêmios para criatividade. Por exemplo, tem o prêmio que a Globo faz, que é Inovare, se eu não me engano. É um prêmio para quem inova, quem empreende, quem tem criatividade, que faz inovação na área jurídica. Tem vários outros tipos de prêmios. O Sebrae tem vários prêmios para mulheres empreendedoras, para empresas empreendedoras, no caso, empresas que inovam, né, para startups e assim vai. Então, que é justamente o reconhecimento é esses prêmios, né? Valores compartilhados pelas pessoas de uma dada sociedade. Então, são a própria sociedade, né, compartilha com aquela empresa os valores que eles têm, né? Então, ao redor deles, né, quando a gente fala assim, tal empresa, a gente já sabe qual é a responsabilidade que aquela empresa tem, quais são os valores que aquela empresa tem, né? Se eu falar Natura, a gente sabe que a Natura trabalha muito na criatividade em cima da natureza, né? Utilizando os recursos naturais, trabalha muito com responsabilidade ambiental, também fala também é mais ambiental. Aí vai. A gente já falou isso na primeira unidade. Então, para se ter uma ideia da influência que os valores, influência dos valores de uma sociedade exercem sobre o comportamento das pessoas, vou dar um exemplo da sociedade japonesa. É muito interessante este exemplo da sociedade japonesa. Ele quer dizer o seguinte, antes de eu falar o exemplo. O quanto a sociedade influencia o teu funcionário ou te influencia, tá? Os valores que aquela sociedade tem. Vamos lá.
Então, nas sociedades japonesas, naquele país é dado uma muita ênfase ao quê? Ao trabalho coletivo, à lealdade. Olha, são dois tipos de valores: trabalho coletivo e lealdade. Realmente, eles dão um show nisso aqui. E isso reflete fortemente aonde? Reflete no ambiente do trabalho. Sabe por quê? Vamos ver? A média anual de horas de trabalho comum no Japão são 200 horas maior do que a dos americanos e a dos ingleses. E de 400 horas a mais de alemães e franceses. Franceses trabalham menos, alemães. Quem assiste que assistiu aquela Emily em Paris mostra justamente isso. Trabalhar 10 horas para 3 ou 4 horas. Muito bom, né? Mas os valores da sociedade que o Japão tem é de trabalho. Eles já perderam tudo, né? Então, como eles já perderam tudo, é, eles dão muito valor ao trabalho coletivo, à lealdade ao imperador, à lealdade ao vizinho, a, ao seu país, à sua sociedade. Então, eles vivem o quê? Trabalhando. Olha só, peraí. Vou mostrar isso aqui. Olha só. Com relação ao número de dias de férias. No Japão, o funcionário tem direito a 15 dias de férias. No Brasil, nós temos direito a 30, né? Mas só que eles só utilizam 8 dias de férias. Eles não utilizam. Eles só têm 15 dias de férias, porém só utilizam 8 dias de férias, né? Para vocês verem como o valor do trabalho na sociedade é tão forte que influencia o ambiente de trabalho, né? Então, como o trabalho é atribuído a grupos e não a pessoas, né? Ele se considera, no caso, o próprio funcionário, ele considera que a sua ausência pode prejudicar o grupo ou retardar as atividades do grupo. Então, ele fica com aquela consciência, vamos dizer, pesada. Eu estou aqui descansando enquanto os meus colegas de trabalho estão trabalhando eu não estou dando a minha colaboração para ajudar. É bem interessante esses valores que eles têm é, na cultura japonesa mesmo, né? Então, utilizar todos os dias de férias é considerado um auto de deslealdade, ou seja, de desleal e de preguiçoso, que é muito, muito raro, a não ser que a pessoa adoeça. Olha só o tanto de feriados, curiosidade aqui, tá? Que tem no Japão. Se a gente botar o do Brasil, nem cabe aqui, né? Então, ó, janeiro, né? Daí vem fevereiro, só tem um dia. Ah, não tem carnaval, passa 8 dias, né, praticamente, caso nas cidades que tem carnaval. Então, ó, aniversário do imperador, em dezembro é só esse, né? Pelo visto não tem Natal. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante, feriado da cidadania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interessante isso também. 7, 8. Olha que interessante. Dia do agradecimento do trabalho. 8, 9, 10, 11. Massa também. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Isso aqui é um rito, viu, gente? Chegada da idade adulta. É tipo um ritual que eles fazem com. Em alguns países fazem, do Oriente fazem isso. Não chega, lá é um feriado, mas não chega a ser um. Ai, fugi a palavra. Um evento, né? Quando a criança chega, ou o adulto chega, à idade adulta. E cada país é uma idade, né? Por exemplo, lá em Israel, meninos são 12 anos. Tem o Bar Mitzvah. Claro que eu lembrei de um nome também.
Vamos continuar. Então, vou deixar aqui um link para vocês verem, tá? Eu vou botar esse link também dessa matéria. É só por curiosidade, tá? O japonês tem 8 dias de férias por ano, veja um ranking. Aí tem um ranking de todos os países, não a maioria dos países do mundo, todos não. Então, eu vou deixar aqui como leitura adicional à, à aula, tá certo? Eu vou deixar esse link também gravado lá no Classroom. Então, relação à organização e indivíduo. Temos aqui, assim temos, pois, que a criatividade ocorre num contexto social, então depende dos processos de pensamento e tem vínculo com a cultura. Como eu falei, desde criança você tem que estimular a sua criança, né, o seu filho, o seu sobrinho, a criatividade e a cultura que há no seu país, que há no nosso país, não é também ao trabalho, mas não é tanto nem ao trabalho nem ao estudo, é mais a outras coisas, né? Nossa cultura é mais voltada para a festa. Vamos ser, né, realista. Então, já muda todo o contexto cultural, né? Olha o tanto de feriado que o Brasil tem. Uma hora eu vou contar. Fora feriados nacionais, feriados estaduais, feriados municipais, né? Ainda tem isso aí. Na pandemia ainda tem os lockdown, né? Então, misericórdia. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. O contexto social, ou seja, a sociedade, a cultura da sociedade influencia na criatividade e influencia na organização, ok? Então, dependendo da cultura do seu país, é claro que nosso país é muito grande, então a cultura vai se diferenciando de acordo com estados, com cidades, com regiões, certa A cultura do sul é totalmente diferente da nossa cultura aqui da Bahia, tá? Vamos lá. Então, fatores que favorecem a criatividade. Então, quais seriam os ingredientes fundamentais para a criatividade? O autor apresenta maneira criativa de receita. Então, vamos ver as receitas levantadas por ela durante seminários que ministrou. Então, os textos foram extraídos desse livro aqui, A Gerência da Criatividade, ou seja, gestores que quiserem incrementar em este livro de sugestão. Gente, eu achei muito criativo aqui, ó. Quem tem filho e o filho é ruim de comer. Olha, um almoço e olha uma merenda. Que interessante, né? Você desenhar pedaços de manga de elefante. Deve ter forminha, né? Aqui são framboesas, né? Em formato de flor. Deus proverá o que é isso aqui. A banana para ser a ponte. E aqui deve ser kiwi, né? Por exemplo. Muito estimulante, né? Muito criativo. E aqui eu achei ainda mais interessante. A gente desenha o Pequeno Príncipe no feijão ou alface, arroz, milho, ovo e a carne. E essa florzinha ainda deve ser tomate. Aqui é o arroz, a carinha é o arroz. E a cabeça acho que é ovo. Ou é laranja? Não sei. É macarrão. Um prato muito criativo para as mamães que têm problemas em dar comida aos filhos. Gente, é cada prato tão criativo. Esses aqui eu gostei muito, por isso que eu botei aqui, para vocês verem que a criatividade não precisa ser, não é nada forçado, é algo natural. Olha isso, eu nunca tive essa ideia aí. Quando eu era criança, eu era muito ruim de comer. Aí eu fazia bolinhas, assim, eu dividia meu prato em bolinhas. Claro, com a colher, né? Em partes assim, para eu já ir contando, mas para eu ir contando, aí já ir diminuindo, aí já no caso nem criatividade é exatas, né? Aí diminuindo a porcentagem. Eu dividia em números de colheres, de colheradas que eu ia comer. Eu era muito ruim. Aliás, até hoje eu sou ruim de almoço. Vamos lá, agora eu vou fazer um prato desse do Pequeno Príncipe. Então, primeira receita, né? Vamos lá.
Criatividade, ó, criatividade. Tem um trabalho para fazer, vocês não têm nem noção de eu fazer isso aqui como deu trabalho. Então, criatividade é curiosidade, a receita é curiosidade, perseverança, paixão, abertura, que é justamente dos gestores, fantasia, claro, você tem que imaginar. A prática, utilizar a criatividade em tudo, em casa, em tudo. A observação, né? Vamos dizer também os prints dos outros, fica dentro dessa observação. A integração com a equipe, com a organização, com a sociedade, ou aonde você quiser aplicar essa criatividade. Disposição, claro, né? Vai inventar alguma coisa e não vai terminar, né? Muita gente é assim. Eu estou com um projeto criativo aqui, gente. Depois vou mostrar para vocês. Meu pai fez umas mesas lá na fazenda, umas mesas, eu nem terminei, mas eu vou falar sobre a disposição. Umas mesas de cimento, os bancos de cimento, pequenas, assim, pequenas, de tamanho assim, mais ou menos. E aí eu fiquei assim olhando e achando assim sem graça, tá lá no cimento, ele pintou e tal. Aí eu tive uma ideia. Eu tive duas ideias. Ou eu comprar um azulejo, aqueles que já vêm com aqueles patchwork, né, que é aqueles desenhos. Em um azulejo vem vários desenhos diferentes e colocar e depois rodear com aqueles quadradinhos, né? Azulejo quadradinho, pastilha de vidro. E tive a ideia também de passar a massa e botar cacos de coloridos, né? Em cada mesa botar com cacos coloridos né? Vou fazer isso e eu vou depois mostrar a vocês. Eu boto no grupo do WhatsApp, o antes e o depois. Eu boto no Instagram, quem me segue aí vê lá, tá? Disposição, por isso que tem disposição. Avaliação, que é justamente essa observação e essa avaliação que eu fiz, por exemplo, em cima da mesa. Dedicação, porque dá trabalho, seja lá qual for, e coragem. Então, a coragem, a disposição, a criatividade estão juntos, tá? Vamos ver a receita segunda, que é o bolo da criatividade. Como é o bolo da criatividade? Você pega 10 colheres de motivação, 2 xícaras de conhecimento, 1 xícara de liberdade, 5.000 ml de incentivo. O incentivo é muito, né? 1 ml, no caso, 1 litro de coragem, curiosidade a gosto, 10 colheres de autoconfiança, muito bom esse bolo, 2 xícaras de sensibilidade, precisa da delicadeza, né? 500 ml de mente aberta, 1 ml de crise. Claro, tem que ter um problema para resolver, né? E 2 pitadas de intuição. Vamos ver como é que se faz essa receita. Misture gradativamente os ingredientes com muita determinação, ou seja, pega todos aqueles ingredientes e mistura com determinação e emoção. No caso de pressão, o tempo de preparo pode ser abreviado, ou seja, se for por pressão, o bolo vai sair mais rápido. Se não, vai sair mais devagar e acho que sai mais caprichado sem pressão. Então, não deixe nenhum dos ingredientes em banho-maria. Todos de vez, tá bom? O tempo de cozimento depende de quê? Da sua intuição. Ou seja, o ponto certo é você que sabe. Recheie com um pote requintada de originalidade, ou seja, justamente a sua inovação, aquilo que é original, aquilo que é seu, né? E cubra com glacê de marketing. Como eu falei, vou postar no Instagram antes e depois. E confie com boa sorte. Porque às vezes no meio do negócio dá uma preguiça. Ah, vou desistir disso. Não dá certo, não. Tá bom? Então é isso. A receita 3. Só são 3 receitas. Menino, vai sair não. Não vai sair a palavra não. Mas é justamente o exalar da criatividade. Eu acho que eu escrevi essa palavra errada, depois eu vou ver. 90 gramas de vontade, é quase igual, mas esse aqui tem menos, tá vendo?
30 gramas de autoconfiança, 40 gramas de conhecimento, esse conhecimento é maior, 40 gramas de coragem, 40 gramas de recursos materiais, né? 10 gramas de estímulo não pode faltar, 10 gramas de 10 gramas de disponibilidade, tem que ter o tempo, né? E se não tiver tempo, você tem que forçar o tempo. E 100 ml de flexibilidade. Bem legal, né? Então, modo de preparar. Misture à vontade, com a coragem, bata com a autoconfiança, deixe disponível a fim de que cresça, ou seja, para a massa crescer, né? E também ter novas ideias. A parte, pegue os recursos materiais, adicione ao estímulo o conhecimento, levando ao fogo durante o tempo necessário em temperatura máxima. Retire do fogo sem deixar esfriar e já adicione a massa crescida, estimulada com o veículo líquido da flexibilidade. Ou seja, cada um vai fazer da sua um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do seu jeito, né? Então, agite bem, guarde em frasco transparente, em local bem visível, para que todos possam também ver e usufruir desse composto altamente salutar para o bom desempenho profissional. Bem legal esses bolos, né? Essas receitas. Então, o laboratório que queremos ser. O novo sempre vem, seremos os mesmos. Não há nada certo ou errado, todas as fases de ciclo são importantes. Mais do que inovações, criar inovadores, planejamento e experimentação e do ciclo, né? Aqui a determinação. Inovar é uma jornada infinita, tá? Não esqueça de curtir a paisagem. Interação, foco cidadão, curiosidade. Essa palavra não sei falar, estou lendo. Insurgência, alfabetização de dados, o que é o conhecimento. Então, sejamos o fermento para a criatividade, certo? Como vimos de modo geral, os fatores da habilidade do pensamento, da motivação, da personalidade, além de um ambiente organizacional favorável e de elementos históricos sociais, são poderantes o quê? A expressão da criatividade por parte dos indivíduos, ou seja, a gente põe a nossa criatividade de forma natural, tá certo? Então, um abraço, façam essas receitas, me mostrem, postem foto, criem alguma coisa dentro de casa. Esses dias meu pai está criando umas mesas de madeira com restos de madeiras e cadeiras. Vou mandar foto para vocês verem. Show a mesa e a cadeira dele, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.